tarde. Boa tarde é um wishful feeling, porque não está nada boa, importa que esteja bom aqui. Pronto. Eu apresento-me, primeiro faço os agradecimentos e depois e também, pronto. E depois, então, seria talvez melhor passar ao vídeo do apresentador, não é? Que eu também apresento e depois ele apresenta. Pronto, então... O meu nome é Tobias Guina Micael Alt e, ao mesmo tempo, Carlos Farato. Quer isso dizer? Carlos Farato é o meu ego. Ele considera um alter ego dele. Nós damos-nos muitíssimo bem. Eu escrevo, eu sou Tobias, eu escrevo. Ele é que é o psicanalista. E tem-me ajudado imenso, ele tem uma clínica muito rica e tal. Nós, curiosamente, nascemos no mesmo dia, na mesma localidade, e no mesmo ano, que é uma coisa espantosa, não é? E damos muitíssimo bem. A minha mulher, a Rosa, portanto, não é Dona Flor, é Dona Rosa e os seus dois maridos. Mas nós damos muito bem, de facto, não há aqui, sem sombra de pecado. Bom, isto é uma coisa interessante porque eu, para escrever um romance, entendi escrevê-lo usando o pseudónimo. Pronto. Este nome é escolhido, é um nome que tem um certo sentido, e eu aqui vou recorrer a uma figura, que é uma figura, já que sou psicanalista, não é? Ninguém é perfeito. O Carlos, eu falo agora, o Carlos fala muito comigo, eu falo em nome dele, portanto, é o Tobias a falar do Carlos. O Carlos é psicanalista e, portanto, ele falou-me, tu deves falar, então, num conceito do Jacques-Marie Lacan, que é um conhecido psicanalista francês, em Portugal não tão conhecido quanto isso, e que falava do unário mãe-criança, que é aquela coisa do estadio do espelho, ou estádio do espelho, como quiser, em que a criança realmente, quando se vê pequenina, quando se vê ao espelho, o que ela vê no fantasma é refletida, no fundo, a mãe. Quer dizer, no fundo é esta questão, mas a mãe que é o eu ideal do bebê. Então este unário é constitutivo, no fundo, da criança, e este unário depois vai-se fazer ao longo da vida, não é? Que é muito importante, mas é muito importante para a estruturação do sujeito. Portanto, eu diria que há entre mim, quer dizer, e há um unário também, um unário diferente, não é? Mas um unário, ou se quiser, nos tempos depois do Ancien Régime, é melhor chamar de Ancien Régime que salazarista, fascista, enfim, costumo um bocado falar sobre isso. Para mim, para a minha geração, muitos de vocês já não passaram por isso, mas jovens. Mas de facto, no PREC, que depois do 25 de Abril, entre as duas, havia muitas coisas que aconteceram, foi interessantíssimo, muito rico, havia revoluções todos os dias, era muito interessante, e forte e importante para Portugal. Mudou tudo. Mudou o país, hoje estamos aqui, muita coisa tinha que mudar, de qualquer maneira tinha que mudar. Mas foi muito interessante, e então havia duas centrais sindicais que ainda hoje existem, e uma das centrais falava da unidade sindical. Então a outra, porque tinha que ser ainda mais, não é? Então falava da unicidade, que é um conceito ilusivo, nunca percebi o que era do ponto de vista político, eu andava nas políticas na altura, nunca percebi o que aquilo era, mas de qualquer maneira era assim o único. Portanto, eu e o Tobias e o Carlos somos uma espécie, temos uma unicidade, somos um único. Pronto. Portanto, eu vou falar aqui como Tobias, embora o Carlos esteja sempre aqui presente, ele é que me fala das coisas e tal, e eu, como tenho um certo jeito para escrever, ele não tem jeito nenhum, eu vou escrevinhando umas coisitas. Pronto, bom. Agora, começo pelos agradecimentos, e eu agradeço primeiro à Casa de Anjos, anfitriã, primeiro agradeço à anfitriã, porque fazer aquele lançamento da música para mim é uma coisa muito importante, tem um significado muito grande. Eu desde o início, que sou vizinho, isto é um vizinho, é uma honra ter como vizinha a Casa da Música, na minha vizinhança, no meu neighborhood, e de facto eu comecei a interessar-me, a vir aqui, sou um amante da música, e de facto depois conheci aqui algumas pessoas, primeiro a Luísa Bessa, que me convidou para tornar-me, enfim, patrono, eu aceitei, e desde um modesto contributo, porque a Casa da Música
tem, de facto, um papel extraordinário na divulgação musical, a música, a cultura. A música está em tudo o que fazemos. A música está desde o nosso nascimento, a música está no nosso crescimento, está em tudo aquilo que fazemos, está na nossa cultura. E, portanto, e como é uma instituição, a Casa da Música está aqui situada, não sitiada, no Porto, mas também não é só do Porto e de Portugal, é uma instituição que tem uma dimensão de mundo de evidência, portanto é também mundana no sentido e, portanto, o agradecimento. Tenho que falar da Antonieta Diniz, com quem eu tenho tido uma relação muito próxima e a quem se deve muito que esta cerimónia esteja a decorrer hoje aqui. Mas também à Verónica, à Simone e à equipa técnica, não conheço os vossos nomes, e ao meu filho, o Pedro, que também está aqui a dar um apoio técnico muito importante, ao Rui, portanto, e outros que eu não... Portanto, mas pronto, incluo neste agradecimento. Primeiro, agradecer também à editora. Eu lembro-me sempre da minha bisavó paterna, que eu ainda conheci, tinha 5 anos quando eu morri, e ela passou pelos primórdios da televisão a preto e branco, vocês não sabem disso. E então, aquilo era uma novidade muito grande. E a minha avó, quando eu tinha uma televisão em casa, era ela e o padre, então eu tinha lá a ver televisão. E ela então, nos princípios, contava-me a minha avó, não sei se isto é verdade ou não, ela arranjava-se muito bem, ela e as amigas, porque vinha ali um senhor estar, não é? E eles tinham que se arranjar porque não podia estar a ver. Então, vestia-se e iam todas elegantes. Portanto, eu também estou bonito para as pessoas que me estão a ver. Adeus. Diga adeus à Paula, que me ajudou e que me sempre, e a Jéssica, que está aqui a representar a editora. Um grande agradecimento também à editora Gato Bravo. E agora, portanto, passo a agradecer ao meu apresentador, que é o Vasco Santos, que é um amigo do Carlos. Portanto, os amigos do Carlos, meus amigos são, e ele é que vai fazer a apresentação. Ele é um homem irreverente. O Carlos conheceu, portanto, eu também o conheci, claro. Ele falou muito dele. Em Coimbra, na altura nem sabia que ele ia ser psicólogo e ia ser colega dele, mas ele já era um homem ligado à literatura, na boémia coimbrana, na irreverência e na mouvance coimbrã. Ele já era muito ativo. Ele está ligado a uma editora muito importante, sem desprimor, que é a Fenda. A Fenda foi uma editora que marcou história, tem uma posição importante, da cultura e da contracultura, mas é extremamente importante. E com ele e o João Bicker. E, portanto, depois, mais adiante, viemos a encontrar na psicanálise, que é muito engraçado. Eu descobri que ele era psicólogo na altura e que, pronto, ele é psicanalista. Nós damos muito bem, discutimos, damos bem, chateamos um com o outro o mais possível, de vez em quando, outras vezes damos. E, portanto, eu pedi-lhe a ele... E há uma coisa muito engraçada, eu passo já a ele. Eu tive 2 pessoas que leram um livro, e uma das pessoas que leu o livro, o Filipe Madeira. Olá, Filipe. Estás porreiro, espero que esteja tudo bem contigo por Santarém, que foi-me simpático, e o comentário que fez foi colocar-me um livro entre um livro da Agatha Christie e outro do Conan Doyle. Bom, é aquela coisa simpática e tal. Está com piada e tal. Não sei o quê. O Vasco, que tem editor e tal, e um homem da literatura, eu pedi-lhe um comentário, ele deu, eu vou ler o livro, vê se isto me interessa. E depois manda-me, então, o que é que achaste, pá? E ele lê as coisas rapidamente, é como eu, lembro-me. E ele então enviou-me uma coisa muito engraçada, enviou-me o livro na prateleira, ao lado de um livro, Mes Amis, Os Meus Amigos, do Emmanuel Bove. Ora, eu não sabia quem era o Emmanuel Bove. Mas o Emmanuel Bove vinha descobrir e li o livro. O livro é um livro extraordinário, é um livro dos anos 20, do século passado. Ganhou um prémio literário em França, o prémio Figuier. Este Bove não é o nome dele, ele é filho de judeus que emigraram da Ucrânia e da Rússia, fugidos a prógramos, viveu em Paris, teve uma vida um bocado agitada, e este é o primeiro romance dele, e é um romance realmente extraordinário, quer dizer, e a maneira como ele descreve os personagens é extraordinária. De facto, é uma crueldade, mas ao mesmo tempo de um humanismo espantoso, uma crueldade. E então, de facto, esse livro ganhou um prémio e literário. Isso realmente é um grande elogio, de modo que eu vou dizer, e arrisquei, Vasco, tu apresentas-me um livro. E, portanto, ele disse que sim, senhor capitão. Ele não pode estar cá hoje, eu gostaria muito que ele estivesse cá, mas ele vai, então, agora a seguir falar de Lisboa, não é? E porque o meu filho arranjou maneira de... Está bem? Podemos passar, então, o Vasco. E eu já agora gostava também de ver o que é que ele vai dizer, não é? Gostava de vê-lo.
Claro. Enquanto ele não entra, Hã? posso falar só agradecer então Ah, em tá bem, nome desculpa, da Jéssica. editora? Não, sem problema. Então só fazer um agradecimento em nome da editora Gato Bravo. E bom, o livro foi uma grande surpresa boa para a editora. Então, gostamos muito de editar o livro, por ser um romance psicológico tão interessante, por um psicanalista renomado. E, enfim, aliar essa ideia da investigação policial é uma investigação mais íntima. Então, a gente agradecemos muito. E quem quiser mais informações sobre o livro, sobre outros livros da editora também, temos o site da editora Gato Bravo, em Portugal. Acho que era isso por enquanto. É isso? É isso? Nós agora... Tá? Nós podemos ir para aí, para ver o vídeo? Podemos? Talvez seja mais giro, não é? Aqui não vemos nada. Se não se importam, então. Boa tarde. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para apresentar este livro. É pena não estar presente na Casa da Música, no Porto, que é uma cidade que eu amo, mas estamos agora impedidos da experiência sensível, o que é empobrecedor. De todo modo, eu agradeço ao Carlos Farato, ao Tobias Alt, esta oportunidade de apresentar o seu livro. E cumprimento também a editora, porque é difícil ser editor hoje em Portugal. E, portanto, quero também cumprimentar a editora. Eu e o Carlos somos amigos muito antigos, também somos colegas na Sociedade Portuguesa de Psicanálise, e eu também já fui seu editor de livros mais de outra natureza psicanalítica. Eu louvo a sua coragem na aventura literária, porque é preciso ser corajoso, porque publicar um livro é vir a lume, não é? Portanto, não é coisa de sumenos e não é uma coisa passageira. Bom, há muitas maneiras de se apresentar um livro. Eu já fiz muitos lançamentos de livros. Eu não queria, penso que o autor poderá depois falar-nos mais pormenorizadamente da sua história, não é? Eu queria andar aqui um pouco nos arrabaldes do livro. E, portanto, não iria colocar o livro no teatro anatómico. Eu tenho velhas recordações disso em Coimbra, e havia só um único cadáver no teatro anatómico, que era posto no frigorífico, e ele, não é? Semana a semana, as barbas cresciam. E isso assustou-me muito, não é? Acho que foi isso que depois, mais tarde, me levou para outros teatros mais mentais. Ora, o livro está aí, e agora as livrarias já estão abertas, para ser lido e para ser descoberto. Como diria o Jorge Luís Borges, são os bons leitores que fazem os bons livros. E eu espero, portanto, que este livro tenha os seus bons leitores. Portanto, eu gostava de partilhar convosco algumas modestas observações. A primeira inquirição seria esta: por que se escreve? Por que se escreve? Eu nisto acompanho o meu amado e dileto Roland Barthes, não é? E poderíamos elencar 10 razões para se escrever. A primeira, escreve-se por uma necessidade de prazer, que, como é sabido, guarda um encanto com o charme erótico. Porque a segunda questão é porque a escrita descentra a fala, descentra o indivíduo, descentra a persona,
A escrita realiza um trabalho cuja origem é indiscernível. Podemos escrever para pôr em prática um dom, satisfazer uma atividade distintiva, produzir uma diferença. Há escritores onde a gente vê este dom de maneira gloriosa, por exemplo, em Rimbaud, como é que aquele miúdo escreve aquilo, em Lautréamont, não é? Que vem lá do Uruguai para Paris e aos 24 anos escreve os cantos de Maldoror e as poesias e morre, sem deixar nenhuma fotografia. Hoje seria muito difícil. Pode-se escrever para ser reconhecido, gratificado, amado, discutido, confirmado. Ou para exercer comprometimentos ideológicos ou contra-ideológicos. Não é? Podemos escrever para obedecer às ordens rigorosas de uma tipologia interior, secreta. Podemos escrever para satisfazer os amigos e irritar os inimigos. Ou para contribuir e agitar o sistema simbólico da nossa sociedade. Podemos escrever para produzir novos sentidos, forças novas, apoderar-se das coisas de maneira nova, minar e mudar a subjugação do sentido. Em 10º lugar, e finalmente, e como resulta, como vocês veem, da multiplicidade e da contradição destas razões, pode-se escrever para acreditar no valor superior de uma atividade. Uma atividade sem causalidade, sem finalidade, nem generalidade. Tal como é o texto em si mesmo. Portanto, temos aqui algumas das razões por que se pode escrever. O Carlos certamente alencará também uma outra que será a sua. A segunda inquirição seria esta, não é? O que é um livro? Será que tudo é um livro? Será que aquele conjunto de folhas cozidas ou coladas com uma capa, estamos sempre a falar da mesma coisa? O livro, ao contrário do que possamos pensar, não tem uma reputação muito antiga. A reputação do livro é uma reputação recente. Por exemplo, estamos a falar do Ocidente, na Antiguidade Clássica, portanto, de 800 a.C. para cá, de Homero para cá, não é? Os antigos não davam importância aos livros. Por exemplo, Pitágoras não escreveu voluntariamente. Ele queria que o seu pensamento ficasse na mente do discípulo, não é? Mesmo depois da sua morte física. E daí a grande expressão que nós ouvimos, e em psicanálise usamos-la muito, o mestre disse-o. O mestre disse-o. Platão, por exemplo, foi também um autor oral. Enfim, ele inventou os diálogos. E os diálogos são mais interessantes do que a mudez, o silêncio do livro. Não é? Portanto, eu diria que hoje poderíamos dizer que um livro, não é? São aqueles que vão mais para além do que a intenção do seu autor. Não é? E é isso que em os bastidores da verdade acontece. O livro vai para além da intenção do seu autor. Bom, o Carlos Farati e o seu pseudónimo, Tobias Alto, mas o Carlos é um psicanalista. E podemos perguntar, como perguntava Pontaly, um grande psicanalista francês, que foi também escritor e que eu muito gosto, o que é que faz a escrita de um psicanalista? Bom, um psicanalista não se alimenta só de autores. Ele alimenta-se também
dos seus pacientes. Portanto, o que faz a escrita de um psicanalista são autores e pacientes e, naturalmente, o que emana do seu fundo próprio. Portanto, um psicanalista a escrever está sempre entre a teoria e o fantasma, entre o saber e a ignorância. Por exemplo, o Donald Winnicott ensinou-nos muito, falou-nos muito sobre isso, não é? E outros psicanalistas, por exemplo, o Bion, não é? Eu gosto de uma coisa que o Bion diz. O Wilfred Bion foi um psicanalista de pós-guerra, de mãe indiana, pai inglês, e que depois acabou na Califórnia. Ele foi em Inglaterra, em Londres, foi analista do Beckett, do escritor Samuel Beckett, quem ficou, aliás, amigo, e na Califórnia foi de gente muito famosa, como o Clint Eastwood ou a Jane Fonda. E é um grande autor. É um grande autor, ao lado de Lacan ou da Melanie Klein. São grandes autores. E o Bion dizia que um analista, no fundo, era um analisando que nunca terminou a sua análise. No sentido idêntico, o Picasso dizia que um pintor era a criança que continuava a desenhar, porque todos nós, em miúdos, desenhamos, e depois, na adolescência, substituímos o desenho pela palavra, não é? É curioso o Carlos publicar, começar a publicar livros literários, porque há uma tradição muito grande nisso, no campo analítico, não é? O próprio Freud oscilou sempre entre ser um cientista, e um cientista reconhecido, ele era muito ambicioso, e oscilou sempre em ser um escritor. Ele tinha imensa inveja de escritores, por exemplo, acima de tudo, do Shakespeare, do Dostoiévski, do Goethe. E basta pegarmos, por exemplo, no primeiro caso clínico, não é, do Freud, o caso Dora, como ficou conhecido, e se vocês lerem o caso Dora, aquilo é uma história também policial. Não é? Uma história policial. Um dos últimos grandes livros dele, Moisés, ou o Monoteísmo, que teve para ter como subtítulo um romance histórico. Ele depois tirou. E esse livro é uma grande homenagem ao pai, por quem ele tinha uma imensa paixão, ao Jacobo Freud. Já da mãe não se pode dizer o mesmo, e eu fiquei surpreendido há pouco tempo, quando li uma biografia do Freud, mas não uma biografia do Freud como herói, uma biografia mais objetiva, e descobri que o Freud não foi ao funeral da mãe, em 1930. Curiosamente, foi o ano em que ele recebeu um prémio de carreira, de consagração, o prémio Goethe. Aliás, foi o único que teve em vida. Portanto, a psicanálise, ela própria, é um movimento da cultura. Porque a interpretação que se dá do homem incide a título direto sobre a cultura. E é por isso que a psicanálise é uma peça angular da modernidade. Não sei se o será agora da pós-modernidade, não é? E dos tempos que aí vêm. Mas da modernidade foi-o. E foi exatamente por isso. Porque é também uma hermenêutica da cultura. E Freud foi muito influenciado por escritores. Sófocles. Evidente, os médicos da altura liam os clássicos. Eram eruditos, não é? Não sabiam apenas de medicina. Sófocles, Shakespeare, Goethe, Schiller. Estou a falar daqueles que ele se refere diretamente. Hoffmann, Heine, Dostoiévski, Romain Rolland, Thomas Mann, Stefan Zweig. Portanto, vocês veem a relação do Freud com os escritores foi muito entrelaçada e muito forte, não é? E poderíamos dizer, como certos autores dizem, que Freud foi um escritor.
não é? Aliás, alguém um dia chamou a Freud, dizia, então o que é psicanálise? Ah, bom, a psicanálise é o Shakespeare aplicado, não é? E, portanto, esta dimensão de Freud, escritor. Estão a ser publicada agora uma nova tradução em português da obra completa do Freud, na Companhia das Letras, feita por um grande germanista brasileiro, e é uma beleza ler o Freud naquela tradução, porque é de uma limpidez que a tradução para inglês, e por sua vez de inglês para francês e de inglês para português, não tem, não é? E, portanto, Freud via o psicanalista como um Sherlock Holmes da mente. Não é? Era um investigador da mente. Era um Sherlock Holmes que andava à procura, não é, da conjunção constante. Portanto, a concepção da mente assentava no modelo arqueológico. Não é? Andávamos para trás e íamos investigar a trama primária, a trama da nossa infância, que estava escondida atrás do quê? Da amnésia infantil, daquele reposteiro que por volta dos 5, 6 anos corre sobre a nossa vida primeira, não é? E que nós esquecemos, temos depois meia dúzia de recordações. Não é? É, portanto, um modelo arqueológico. Mais tarde, a psicanálise vai evoluir para um modelo, portanto, um modelo arqueológico, um modelo egípcio, não é? Como se chama o modelo egípcio, não é? Da pirâmide. E depois a psicanálise vai evoluir para um modelo muito mais fratal da mente, um modelo rizomático, poderíamos dizer um modelo índio. Mas eu não vou aqui ser professoral, que nem eu sou, sobre estas matérias. Mas não deixa de ser interessante que depois de Freud, alguns dos melhores psicanalistas sejam também escritores. A começar pelo próprio Bion. A Melanie Klein escrevia muito mal, mas o Bion, não é? Aliás, não é? O Bion também se pode ler como escritor e é extraordinário. O Jean-Bertrand Pontalin, não é? Que teve uma carreira não só de psicanalista, mas também de editor na Gallimard e também de escritor. O Thomas Ogden, que vai no seu segundo romance. O Christopher Bollas, que é um homem que chega à psicanálise, mas vem da história. O Adam Phillips, que é um dos meus preferidos, não é? Ele insere-se naquela tradição dos escritores judeus, não é? É um galês hiperprodutivo, não é? Em português há 2 livros dele, 3 dele publicados. 2 deles são muito poderosos, o Sobre o Flerte e Louco para não dar em louco. E depois um outro que é talvez aquele que eu acho que escreve melhor, que é o Michel Schneider, e que 2 livros dele que são muito impactantes. Um é As Mortes Imaginárias e o outro é As Ligações Perigosas, um livro que é feito à volta de uma espécie de biografia psicanalítica da Marilyn Monroe e que é um livro maravilhoso. Num plano de escrita mais próximo deste livro que hoje se lança, aqui na Casa da Música, portanto, mais perto de Tobias Alt, eu encontro, em primeiro lugar, o psicanalista brasileiro Luís Alfredo Garcia Rosa. Não sei se o Carlos Farato o leu ou não, mas não há dúvida que há aqui um parentesco forte. O Garcia Rosa morreu em abril do ano passado, e este era um grande psicanalista brasileiro e grande teórico também, e que aos 60 anos se estreou na literatura com o livro O Silêncio da Chuva, e logo depois, livros policiais, e logo depois com Achados e Perdidos, vindo a ter muito sucesso com o romance Jabuti. Encontro também
ao pé de Tobias Alt, portanto, nas suas afinidades eletivas, não no estilo, mas nas afinidades eletivas, na máquina que está por trás, nos bastidores, a Sally Vickers, que é psicanalista e professora de literatura, e de quem existe traduzido por cá um dos seus livros, ela tem muitos livros, mas um dos seus, onde três estradas se encontram: Tiresias, Freud e Édipo. Não é? É um livro que vale mesmo a pena ler. Mas este relato é um relato diferente daquele que sucedeu quando Édipo se parou com o pai no lugar onde as três estradas se encontravam, a chamada e famosíssima e engarrafada cruzilhada tebaica, não é? Deve ser o cruzamento com mais gente na história. E é muito interessante porque é que eu falo disso. Porque se lermos Édipo Rei, não é? Uma tragédia do Sófocles, eu acho muito. O Sófocles hoje seria um grande argumentista da Netflix, não é? Ele escreveu 123 tragédias e naquela altura, no século V, não é? Na Grécia, havia concursos trágicos, não é? Ele ganhou sete prémios, que seriam hoje 7 Oscars, e Édipo Rei é considerada a mais bela tragédia grega, continua a ser representada, aliás, como outras tragédias, hoje em dia, não é? Não só dele. E é, obviamente, também considerada a primeira peça policial. Não é? Os gregos eram um povo de espectadores, não é? As tragédias tinham efeitos especiais e coisas do Arco da Velha, não é? E se lemos hoje o Édipo Rei, eu acho que a melhor edição em português é a das edições 70. Lê-se maravilhosamente, não é? E é igual a um romance policial. É muito parecido com a Ratoeira da Agatha Christie. Ora, este livro do Tobias Alt quer andar por este campo magnético, não é? Anda neste campo magnético. Vou apressar-me um pouco para não ser chato. Mas, como sabemos, em psicanálise, o sintoma desempenha o papel psicopatológico do enigma do saber de si. Não é? A teoria psicanalítica é, em cada tratamento, digamos assim, colocação em andamento do sintoma como teoria de si desconhecida pelo sujeito. Do ponto de vista literário, que é o que nos convoca hoje, é precisamente o fracasso, não é? É o famoso fracassar melhor do Beckett, não é? Fracassar outra vez, fracassar melhor, não é? Ao contrário da ideia de sucesso do liberalismo atual, dominante. Portanto, é precisamente o fracasso das nossas tentativas de abarcar o mundo dentro das nossas mentes, ou dentro das nossas ficções, não é? Borges diria das nossas ficções, não é? Portanto, é esse fracasso que torna a nossa existência tolerável. Não é? Por fim, queria pensar o título deste livro. Eu acho um título bastante feliz. Os Bastidores da Verdade. É? No prefácio, escreve-se: descobrir a verdade através do que se esconde na construção da mesma. Os Bastidores da Verdade é, acima de tudo, uma história sobre a verdade do que aconteceu, mas também a verdade do que somos, a verdade do que pensamos, sentimos, sonhamos. Fim de citação. Portanto, ora, é aqui que regressamos de novo
à encruzilhada tebaica, não é? A esse sítio de grande engarrafamento, não é? Porque podemos entender a tragédia Édipo Rei de duas maneiras. Uma foi aquela que Freud se serviu para explicar um estádio do nosso desenvolvimento, um estádio da sexualidade infantil, não é? E, portanto, ele vai à tragédia do Sófocles como metáfora para a tragédia da sexualidade infantil, não é? E para um período da nossa vida que se passou a chamar também um período edipiano, não é? Descobrimos tragicamente que a nossa mãe é em primeiro lugar do nosso papá, ou o nosso papá em primeiro lugar da nossa mamã e não o nosso, e temos de rivalizar e depois de aceitar essa derrota, não é? Para podermos continuar. É evidente que isto é uma maneira de ver. Há outras maneiras de ver, não é? É só um modelo. E, portanto, o Freud vai à tragédia grega para ver, para ilustrar, não é? A tragédia da sexualidade infantil e, portanto, a tragédia, ele vê o drama do incesto e vê o parricídio, não é? Shakespeare, que faz um Édipo moderno com o Hamlet, não é? Ele põe o tio a matar a mãe, põe o tio a matar o pai e a ficar com a mãe, mas na verdade era o Hamlet que o tio realiza o desejo do Hamlet, não é? É por isso que o Hamlet durante a peça está sempre hesitante o que fazer, matar ou não matar o tio. E depois temos o terceiro Édipo literário mais potente. Bom, eu prefiro, bem, não sei, que são os irmãos Karamazov de Dostoiévski, de quem, aliás, Freud escreve um texto magnífico, não é? Dostoiévski é o parricídio. Portanto, são os três grandes Édipos, Sófocles, Hamlet e Dostoiévski. Mas há uma maneira de vermos também a tragédia grega por outra perspectiva, é aquela que nos propõe o filósofo Paul Ricoeur nos anos 60, não é? E vê-la de outra maneira como uma tragédia da verdade. Não. Já não será a relação de Édipo com a Esfinge que estava à porta de Tebas e que devorava os tebanos que não decifrassem os enigmas, não é? Mas a relação de Édipo com o vidente, com Tiresias, não é? Com o adivinho. Aliás, é interessante, não é? Que Édipo morre porque quer saber se foi ou não adotado. Ele vai ao oráculo de Delfos, ao oráculo de Apolo, não é? Quando vivia em Corinto. Foi adotado pelos reis de Corinto. Alguém lhe diz, tu foste adotado, não é? E ele quis saber essa verdade. E vai ao oráculo, mas o oráculo não lhe diz. Não lhe dá uma resposta. E, portanto, não é? São estes bastidores da verdade, é esta procura da sua verdade que vai levar à morte, à tragédia, à morte de Édipo. Édipo significa pés inchados. Ele foi abandonado às portas de Tebas, como eram as crianças ilegítimas ou as crianças defeituosas. Não é? Portanto, e é aqui que o presente livro do Tobias Alt se encontra com o drama do conhecimento de si. Isto é, nós somos seres trágicos. Porquê? Porque não podemos saber toda a verdade sobre nós. Nunca a saberemos. Não é? E, portanto, para terminar, felicitar mais uma vez o autor, a editora, agradecer também esta hospitalidade virtual da Casa da Música, que é uma casa que eu muito admiro e frequento, não o que devia, e dizer de forma irónica aquilo que o poeta brasileiro Mário Quintana escreveu algures. Ele diz-nos:
a verdade é uma mentira que ainda não aconteceu. Obrigado a todos. Por acaso da minha cidade, o Mário Quintana. Filosoficamente, a verdade é diferente do verdadeiro. Portanto, a verdade, muitas vezes, ilude. Mário Quintana é da minha cidade, de Porto Alegre. É? Bom, eu não sei o que pensa, né? Mas eu acho que depois disto, só por isto valia a pena vir cá. Muito bom. Só para ouvir o... Mas há uma coisa muito importante. O Wilfred Bion dizia uma coisa interessantíssima. Eu gosto imenso de ler o Wilfred Bion. Ele tem um livro, que é ele não falou dele, mas tem um livro que é genial. E não é fácil de ler. Podemos dizer que é quase um livro de um dramaturgo genial, que é A Memória do Futuro, que é um livro fabuloso, extraordinário. Eu deste... Não te importa que... Eu sobre o Vasco Santos, eu digo uma coisa que o meu amigo, querido amigo, faleceu há pouco, mas é amigo sempre, o Carlos Amaral Dias, com quem eu privei e trabalhei, um grande psicanalista português, também muito amigo aqui dizia, sempre que eu lhe fazia um comentário aos escritos dele, aliás, uma vez até me emocionou, que ele dizia: Carlos, eu gosto muito de ouvir os teus comentários, porque acrescenta sempre alguma coisa ao que eu escrevi, acrescenta sempre alguma coisa. Eu descubro sempre alguma coisa, não. E realmente isto acrescenta, isto faz-me pensar, não é? Claro. Mas o Wilfred Bion dizia uma coisa interessante que a ligação, digamos, da psicanálise com a cultura e com a arte, com a música, com a filosofia. Primeiro, a psicanálise trouxe, como ele nos disse, a sexualidade para a cultura. É bom claramente ter isto. Libertou-a, digamos, da biologia, daquelas coisas, não é? E trouxe-a para a cultura, trouxe-a, portanto, para a relação, trouxe-a para o crescimento e revolucionou, uma revolução extraordinária, apesar da psicanálise ser pré-paradigmática, na perspectiva do Kuhn, é realmente extraordinária, porque muda, é uma revolução extraordinária da humanidade, científica e da humanidade, e isto é um ponto importantíssimo na psicanálise. E ele referiu isso. Portanto, o Édipo serve para isso, o mito de Édipo. Freud vai usar o mito, não é, para construir um discurso que depois, atenção, não é o único mito, e depois tem, naturalmente, versões posteriores a Freud. Vamos dizer que há outras desenvolvimentos, nomeadamente Lacan, que altera e que avança na ordem da palavra e da linguagem muito daquilo que é o entendimento da sexualidade. E dentro da sexualidade também, não se esgota na relação amorosa e sexual. A sexualidade está presente em tudo, em todos os nossos investimentos. Quando se escreve um livro, também faz um investimento da libido, o conceito de libido, não é? Que é um conceito, como sabe, uma palavra latina, mas que tem a ver com energia e com a energia que é aplicada, e que foi usada por Freud no investimento que fazemos, digamos, enfim, de tudo aquilo que gostamos, não é? Sejam pessoas, sejam atividades, enfim, tudo isso que nós apreciamos. E depois uma coisa do Wilfred Bion que dizia que a atitude do psicanalista numa sessão é uma atitude de interrogação filosófica, porque isto é o que a psicanálise, não é? É, de facto, não é? Portanto, como teoria e como praxis. Bom, isto se ele tivesse cá era giríssimo, mas ele não está, mas não sei se está a assistir, e eu quero dizer que realmente muito obrigado, Vasco, porque realmente disseste coisa. Há, aliás, uma coisa escrita pelo prefaciador, que é o meu filho, o Pedro Farato, e ele justamente realçou, mas eu leio isto depois e agora... Eu ia fazer uma sugestão, se o Tobias não quer ler um trecho do livro, de repente, ler um trecho do livro? Que tal? Não queres ler um trecho do livro? Acho que seria interessante ouvir pela voz do autor. Eu acho que eu deixo a quem quiser lê-lo. Okay, tá bem. De facto, estimulou a curiosidade. Mas há agora o meu filho, o Pedro, que até acha que este livro vale mais pelo prefácio dele propriamente. Ai, foste tu que disseste, foi a Rosa que disse. Mas ele escreveu aqui uma coisa muito interessante. Meu filho é um rapaz já crescido, não é? Mas que tem um sentido crítico. Ele disse assim,
escolher, eu vou só este trecho aqui, escolher o policial, porque se eu começo a ler isto, escolher o policial como veículo para essa proposta. A proposta quer dizer cativante, ambiciosa de Tobias Guialt, entrar nos bastidores da mente, compreender o que acontece atrás das cortinas do pensamento dizível, do dizível. Entrar no espelho, do outro lado do espelho, Alexis Carrel, do outro lado do espelho, e descobrir que a nossa mente é o segredo tão bem guardado dentro de nós. Escolher o policial como veículo para essa proposta não é por acaso. Não há nada mais semiótico que o policial, ele tem toda a razão. Porque o espectador é convidado a participar na descoberta, porque cada elemento é uma pista, uma possibilidade de decifrar o enigma. Assim não espanta que Tobias Guialt tenha escolhido este género para encontrar a ponte ilusiva, de facto ilusiva, entre a psicanálise e o thriller. Ao convidar-nos a entrar com ele nessa descoberta, nessa busca de pistas, convida-nos também a encontrar a simbiose entre a investigação de um crime e a investigação psicanalítica. Porquê? Ambas procuram o que acontece nos bastidores. É sempre isso, não é? Pronto, depois ele descreve aqui mais algumas coisas e depois, portanto, talvez seja aí que a obra mais brilha é oferecer um olhar para dentro de nós próprios, está, também disso de outro modo, ao mesmo tempo que nos envolve no enigma, obrigando-nos a virar cada página em busca de respostas. É esse mistério dentro do mistério que torna Os Bastidores um livro ímpar, um livro onde vale a pena procurar pela verdade que mais nos fascina, não é? É a nossa. Ora bem, é bom entender que para a psicanálise, para um psicanalista, a verdade é a nossa procura, não é? A verdade psíquica, não é? O nosso santo graal. A verdade, em última análise, nunca haveremos de conhecê-la, não é? É como esta questão do cosmos, cujo nosso conhecimento do cosmos vai evoluindo ao tempo, e depois já todo este do mundo interno. E essa verdade, porquê? Porque ela é inconsciente, não é? Nós, a psicanálise tem esta coisa, não é? Eu estou a falar isto porque o Tobias, não é? Eu escrevo isto com o Carlos, e isto é, de facto, uma obra psicanalítica. Só que é uma obra psicanalítica ficcional, não é? É isto, como Garcia Rosa. E, portanto, de facto, esta verdade é o inconsciente. É aquilo que não está, é aquilo que é invisível aos sentidos e que é alheio à razão, digamos, à razão. E é isso que é verdade, é aquela que, enfim, que nós, quando temos alguma intriga, alguma dificuldade, o sintoma costuma ser a marca desse enigma, o sinal. Nós esforçamos por aprofundar, investigar, mas claro que o Bion formulava isto de maneira muito interessante. Ele falava no O. Ele leu o Aleph, que é um extraordinário conto do Jorge Luís Borges, que eu acho um escritor absolutamente dotável, genial. A coisa que mais me deu, a prenda melhor que me deram, foi uma estudante de mestrado minha que me ofereceu no final a obra completa do Jorge Luís Borges. Só por isso merecia o 20, pá. Eu não lhe dei. E ele tem um conto que é o Aleph, que eu tenho vários, né, mas que eu vos aconselho a ler, que é notável. E esta ideia, e é um escritor extraordinário, com uma sensibilidade, também na procura da verdade, e depois, no fim, acaba por cegar também no final da vida, o Édipo cegou também. E morreu em Colonna, não é? Mas, de facto, esta questão do O é exatamente o desconhecido e isso é o insondável. É exatamente aquilo que ele refere como os elementos beta, o primitivo, aquilo que nós nunca chegaremos a conhecer. Quer dizer, aproximamos-nos o mais possível, não é? Por isso é que, como ele diz muito bem, o analisando, que também disse o Bion, o analisando, nós vamos analisando sempre, vamos mantendo sempre a análise ao estarmos com os nossos pacientes. E por isso os pacientes realmente ajudaram-me imenso a escrever este livro, não é? Atenção, tudo isto é ficcional. Não há aqui o paciente pode... Nada disso. Mas, de facto, isto é ficcional. Mas ajuda-me imenso. E depois, os autores que eu fui lendo ao longo do tempo, alguns que recordo, outros que não, sei lá, que lembro-me deles, enfim, alguns, muitos que me foram deixando influência desde miúdo, mas, de facto, este O
este desconhecido, e o Lacan, que é também um escritor e um pensador extraordinário. Ele referia realmente, e é um homem... E depois todos estes psicanalistas estão muito ligados à cultura. Eles leem outros autores, eles leem filósofos, leem escritores. Esta ideia que o psicanalista está lá... É mentira, não. O psicanalista... Eu fui professor... Como sou professor universitário, um grande, extraordinário médico, cientista, que criou o ICVAS aqui no Porto, o Nuno Grande, que é um homem extraordinário, portanto, não é? Ele dizia, atenção, eu te vou dizer isto, eu estou a referir-me a mim, porque senão se eu digo isto dos professores, não é? Ainda me vão pôr #Tobias Alto, não é? Ele dizia uma coisa que eu um professor é um burro que fala de qualquer coisa. E eu acho que estou... Para não cair nisso, eu achava isto notável. Nas ciências biológicas, Abel Salazar, que disse uma coisa que também se aplica à psicanálise qualquer. Que vocês sabem que está naquele momento dele, um médico só de medicina sabe, nem medicina, nem sabe de medicina. E, portanto, é isto claramente com um psicanalista. Nem psicanálise sabe. Porque nós temos uma necessidade extraordinária de ler. De ler filósofos, de ler escritores, de lermos colegas. Por exemplo, este Ogden é um homem extraordinário. Não sai de São Francisco, mas escreve admiravelmente. É um homem que escreve. Eu não o conheço, porque não fui na São Francisco, mas gostava de... Isso não o conheço. Mas é um homem extraordinário. Não é? E, portanto, a escrita é uma coisa que... Isto é um desafio, eu vou continuar... Quer dizer, Tobias, vou continuar com isto. Já está um segundo livro para acabar em setembro, que eu tenho o hábito de acabá-lo. É uma coisa que... No dia do aniversário. A origem. E o fim. Quer dizer, a imanência, a origem e o fim, não é? Que é muita psicanálise. Não é? A psicanálise é uma imanência, não é? Uma transcendência. É uma coisa filosófica curiosa. Mas, seja como for, para aí vai haver já um segundo livro. Tem até um título, que é A Vida Incerta, e acho que tem muito a ver com estes tempos que vivemos, não é? Porque isto realmente é uma coisa que faz muito sentido. Para mim faz-me sentido, e faz sentido para ele e para outros. Não é? O Christopher Waltz é um tipo interessantíssimo. Porque nós, naturalmente, quando tratamos, por exemplo, portanto, não cheguei a dizer, lá está, o Jacques-Marie Lacan referia as 3 instâncias importantes do funcionamento psíquico. Ele fala em 3 instâncias: o imaginário, o simbólico e o real. O imaginário é aquilo que permeia as nossas vidas, é aquilo que nos permite pensar-nos, investigar-nos, interessar-nos por aquilo que nos rodeia, imaginar o que podemos fazer nesta sala, não é? A matemática, por exemplo, é uma coisa do imaginário, espantosa. Nós estamos aqui assim por causa da matemática, não é? Senão nós estávamos aqui, não conseguimos... Então, isto é muito interessante, não é? E, portanto, depois o simbólico é aquilo que depois é pensável, é aquilo que é depois passível de ser traduzido, de fazer sentido. O simbólico é aquilo que nos permite escrever ou comunicar, não é? E o real é o indizível, cá está, é o indizível, é o O. É aquelas coisas, não é, que ficam no primitivo, muitas vezes ficam como sintomas somáticos, são queixas, eu tenho uma queixa, uma dor e tal. E depois não percebe nada daquilo. E a dor não sai. E a dor é o real, é aquela coisa que as dores, enfim, temos que ter também em atenção, temos aqui médicos, inclusive, há os aspectos orgânicos, atenção, não é? Mas hoje em dia esta área de fronteira psicossomática, como área de fronteira, é uma área de investigação cada vez mais profunda, porque cada vez esta ligação entre a psique e o soma é importante. Bom, e no fundo, em relação ao livro, o que é que eu vos hei de dizer? Não sei, quer dizer alguma coisa já agora? Sim, eu ia fazer um comentário, porque em relação a uma definição do porquê editar um livro, se fala muito dessa necessidade do editor. Então, o Roland Barthes, porque escrever. O Roland Barthes exato, é então, um filósofo. É muito interessante unir essa necessidade do escritor. Ele fez uma posição filosófica. Falou sobre o livro, não é? Sobre a escrita, não é? E se faz um paralelo também com o porquê editar. Então, é muito interessante
esse encontro sempre da edição. E não sei se alguém gostaria, de repente poderíamos abrir para caso alguém queira fazer alguma observação, se der tempo. alguma pergunta. Temos ainda 17 minutos, Ok. 20 minutos. Em vez de estar... Rosa, o microfone. Se não está ligado. Tá? Achei extremamente interessante o prefácio do Pedro e consegui, se calhar, ver o lado cinematográfico dele, esta busca da verdade, do que está escondido, este thriller de emoções que ele leu e escreveu. Pediste-lhe num dia e depois convidámos-lhe ele um dia ou dois depois, chega e eu comentei, fui eu que comentei, este prefácio está mais interessante do que o livro. Desculpa lá, Tobias. É o que eu digo, tramado. Achei espetacular, achei tão bonito o prefácio bonito, do Pedro, que realmente se me ofereceu olhar para o lado cinematográfico e até fotográfico, ele é diretor de fotografia, o Pedro, dele, do próprio, e é interessante também, se calhar, cruzar isto com outras leituras e ver também claro. o lado artístico, cinematográfico, fotográfico da coisa. Pronto, é só esta observação, eu gostei imenso do prefácio, realmente isto adorei mesmo. Querem colocar alguma questão? Isto tem uma série de histórias, não é? Isto tem uma série de histórias. Este livro tem uma série de histórias. Eu ia sugerir, Tobias, que falasse, de repente, da construção dos personagens. Não sei Achei se querem... que foram muito Este interessantes. livro é assim... isto agora é empenar-se. Mas o que interessa aqui é o livro, não só. O escritor também interessa, porque esta questão do sujeito, não é? Claro que isto tem muito a ver comigo. Muitos personagens, são aspectos, não é? Personagens... da minha infância, sei lá, tempos passados, pessoas com quem eu me cruzei, que tratei, sei lá, aspectos meus. Esta questão muito interessante que a psicanálise abre nesta nossa cosmogonia interna, não é? O conhecimento, que é um bocado esta coisa. Uma das coisas muito interessantes, eu cada vez mais, por exemplo, quando faço psicanálise, eu estou interessado, eu faço psicoterapia, sou médico, atenção, mas eu cada vez mais... Eu estou mais atento àquilo que as pessoas falam. O que aconteceu? Eu fui para ali, fui dar um passeio, vim para aqui, e depois aborreci-me com a minha sogra, ou com o meu irmão. E eu estou ou a escutá-lo, estou atento àquilo, mas estou a pensar em termos de mundo interno dele. E é muito interessante, como de vez em quando faço um pequeno comentário ou outro, e esse comentário vai captar. Porquê? Porque ele está a falar de coisas que não são da atualidade, mas que são coisas do passado que estão atualizadas. Esta questão muito da diacronia na psicanálise, este vai e vem entre o lá e então e o aqui e agora. Sempre, em todo o momento da nossa vida. Estamos aqui. Esta coisa, não é? Nós dizemos, eu conheço-te de vista. Quem é que se conhece de vista? Conhecer é a coisa mais difícil. Nós só conhecemos os nossos inimigos, projetamos neles as nossas coisas terríveis, péssimas e más. Então sabemos como é que ele é. Conhecemos até o fundal. Desgraçado. Muitas vezes tem a ver com o que ele fez, está bem? E tem a ver com outras coisas que nos fizeram e que nós fizemos. E há um conceito interessante que é a identificação projetiva, que é um conceito genial, a partir da Klein, genial. Porque é esta coisa, nós nos damos conta disto. Não é identificação. É uma coisa que nós nos damos conta, é uma coisa infinitesimal. Nós, na psicanálise, andamos entre o infinito, não é? E o infinitesimal, no sentido Leibniz, o infinitesimal. Sei que é muito interessante, lembrar. E então, neste infinitesimal, nós vamos descobrir muitas destas pequenas coisas, não é? Então, e isso é muito interessante. Os personagens, não é? As ficções. Portanto, há aqui coisas também, eu até tenho, que são coisas, provavelmente são coisas minhas. Depois eu lembro que há aqui uma outra coisa que deve ter coisas que aconteceram que não aconteceram. Eu depois, às vezes, depois quando reli, isto aqui tem a ver comigo. Acho que isto... Bom, portanto, claro que o protagonista, basically a história é muito simples, trata-se de um psicanalista, outro, o Alexandre, é o Alexandre Reis, vou-lhe chamar Reis, eu pensei no Pessoa, Reis é não é?
Certamente, Alexandre deve ter outra fantasia curiosa, mas seja como for, os nomes nunca são, portanto, atribuídos ao acaso. Por exemplo, um inspetor tem aqui um inspetor da Judiciária, é aquela detetive e o inspetor, e de facto este detetive, este analista gosta muito de policiais, gosta muito de ler, gosta de policiais e gosta muito imenso daquilo que faz. Depois há aqui umas cenas no hospital psiquiátrico e tudo. Bom, e coisas de... e depois, uma série de personagens. Mas o que é curioso é que, em determinado momento, este detetive, o inspetor, que é um inspetor brilhante, um inspetor direto, qualquer ter assim, um inspetor... E é casado, e a mulher está em análise com este... E depois há aqui uma trama, vocês, se quiserem, tem uma trama, só para vos contar assim um bocado. E então, nesta trama, o inspetor, portanto, ele vai... O inspetor, que não quer saber, que esteve no King's College, em Londres, que fez uma coisa em forense, em ciências forenses, não sei o quê, e começa a interessar-se a mulher fala com ele, e começa a interessar-se pela maneira como o psicanalista interpreta as coisas da mulher. Ele disse, como é que acho que... E então começa a pensar, diz, então, eu vou falar com o gajo, talvez ele me ajude aqui a desvendar alguma trama. E então ele vai ter ao consultório isto aparece lá mais para dentro, do psicanalista. Depois muitas histórias e muitas coisas que acontecem aqui, algumas mortes. O policial tem sempre umas mortes. Um thriller tem sempre umas mortes, porque há aqui situações. E é nessa altura que, de facto, esta coisa de... O que é que isto tem, para mim, de desafiante? É colocar a psicanálise a partir dos sonhos dos pacientes e das coisas que eles contam, desvendar as tramas, uma trama, neste caso, uma intriga, um crime, mais que um crime, inclusivamente, e uma trama, uma rede internacional de contrabando, de tráfico, pronto, que depois vai para a África, isto tem as suas coisas. Mas é curioso como ele... E isto é muito interessante, porque a única coisa que ele diz, isto é ética, né? Eu não posso falar, não lhe falarei nunca eu não lhe digo nomes. Você aqui não vai saber nomes de ninguém. Eu só vou ajudá-lo, você conta-me as coisas que tem para contar, as coisas que são. E eu vou, então, naturalmente, tentar ajudá-lo a pensar aquilo que está além do cognoscível, aquilo que está além da lógica, aquilo que está dentro da lógica. Eu penso aquilo que está além da lógica, porque há uma coisa muito interessante, por exemplo, na psicanálise, que é esta dimensão da atemporalidade. Estou falando, aliás, definiu realmente o nosso inconsciente, o inconsciente como categoria de pensamento, como conceito filosófico, digamos, categoria de pensamento, mas também cientificamente, digamos, trabalhada como meta. A psicanálise é uma meta, de uma área de conhecimento. A psicanálise é uma área de conhecimento. Okay? Mas além de uma área de conhecimento, como as ciências cognitivas são uma área de conhecimento, mas como psicologia, pois aplica-se a várias, à medicina, à literatura, à semiótica, melhor. Mas na psicologia é uma metapsicologia, isto é, meta, é aquilo que está no interior da psique, é aquilo que está no interior. O que interessa à psicanálise é aquilo que não sabe, é o que está no interior. E é isso que é daí o inconsciente, daí o conceito de inconsciente dinâmico e estrutural. Aliás, a psicanálise é a única, eu estou aqui a fazer... é a única teoria, digamos, psicológica que tem mesmo, digamos, além de depois... Por exemplo, a psicanálise dialoga muito com a matemática, porque a matemática é uma abstração da mente humana, então a psicanálise e a matemática têm muito a ver. Nós usamos muito também a concatenação metonímica de símbolos substitutivos, como a matemática, o Whitehead falava disto, por exemplo, o Poincaré também. E nós usamos muito isto também na maneira como trabalhamos aquilo que os pacientes nos trazem às consultas, em termos de linguagem, em termos seja da linguagem, seja de uma protolinguagem, às vezes seja porque não é só a linguagem, são também os gestos, as impressões. Vocês não sei se sabem, mas quando eu, pelo menos como psicanalista, também vejo face a face, faço consultas, mas quando em psicanálise eu nunca vejo a pessoa que está no divã. Aliás, não.
E, no entanto, a ligação é fortíssima, não é? Tanto que a pessoa dá-se conta, se eu me distrair um bocadinho, a pessoa dá-se logo conta que eu estou distraído. Raramente me distrai, porque exige uma atenção muito grande e tem que haver ali uma... Mas, de facto, para verem a intensidade da ligação, porque é uma ligação intersubjetiva. Há aquilo que... Há quem acredite, quem não acredite, mas há uma comunicação inconsciente. E nós todos temos isto na nossa vida. Nós todos temos isto na nossa vida, a comunicação inconsciente. Por isso é que nós, às vezes, há coisas que nós sentimos e está a acontecer alguma coisa e de uma maneira ou outra está a acontecer alguma coisa. Mesmo que não tenha acontecido, aconteceu, ou dentro de nós, internamente aconteceu, tem algum sentido. Então, esta é a grande ferramenta da psicanálise, esta ideia da interrogação, que é o que nos interessa a nós, o tentar compreender, não é? Compreender, que é o que eu procurei compreender, porque aqui não vou encontrar explicações, vou encontrar, sobretudo, tentativas de compreensão, depois há sempre uma interrogação final, também aqui. E, ao fim e ao cabo, é esta questão da interrogação, que é muito importante, de compreender, não é? de alargar o conhecimento. Por exemplo, Joseph Sandler escreveu, como outra autora alemã, escreveu qual é a dupla finalidade da psicanálise. É terapêutica, isto é, tratar as pessoas que vão lá, não é? Senão, não é? E trata através do quê? De uma coisa que se designa de insight. Insight, aumentar, compreender o mais possível a origem do sintoma. Desconstruir o sintoma. Desde Freud, que é assim, desconstruir o sintoma. Não é tratá-lo, é desconstruí-lo para o tratar. Mas é também meiêutica, a meiousis socrática. Conhece-te a ti mesmo, é o conhecer, é o autoconhecimento. Isto é uma coisa da psicanálise, isto é específica da psicanálise. Pois é que a psicanálise, como que nós usamos a hermenêutica. Nós somos a psicanálise não só, não é? Mas é uma hermenêutica, porque nós, como se faziam com os textos não é? Bíblicos, por exemplo, a exegese, nós fazemos também isto com os textos e, como sabem, durante muito tempo a hermenêutica ricareca definiu, era a hermenêutica da suspeita, não é? Nietzsche, os mestres, como vocês, quem leu Ricardo sabe, da suspeita, que são, e da dúvida, que são, como vocês sabem, na idade da modernidade, não é? Nietzsche, Freud e Marx, não é? São os três. Paul Ricoeur, que escreveu livros sobre a interpretação, um filósofo notável. E, de facto, portanto, a hermenêutica, não é? E esta ideia da hermenêutica da suspeita, não é? Esta questão de, quando a pessoa nos diz uma coisa, provavelmente aquilo que nós devemos escutar é o contrário do que está. E isto não é por sistema. Isto é uma questão de escuta, não é? A escuta. Nós, por exemplo, não ouvimos, escutamos, não olhamos, vemos. Tentar ver, estar atento a tudo. Ver e escutar. Escuta, porque quando está à escuta daquilo que está nas entrelinhas, daquilo que não é dito. Porque não é dizível, ainda não é dizível. Ou então, pronto. E é isso que interessa realmente. As falas do inconsciente são isso. É aquilo que não é dito, ou que é dito entre parênteses. E os sonhos, claro, são, desde há muitos anos, a psicanálise também não é a única ciência, literaturas para os sonhos, mitologia, tudo isso, não é? Muitas áreas de saber exploram os sonhos, mas exploram de maneira muito particular. Por exemplo, mas a medicina, a neurologia também. Mas a psicanálise de uma maneira muito particular. Porquê? Porque são, como dizia, escreveu Freud, em 1900, estão a ver há quanto tempo, são a via real do inconsciente. É a via real, o sonho. E o que interessa mais no sonho, não é? E eu falo alguns realizadores que utilizam imenso o sonho, quer dizer, alguns são muito conhecidos, outros, o Hitchcock é famoso, mas outros também, o Buñuel é fabuloso na utilização do sonho, não é?
e outros. E tem uma cena muito interessante, né, de uma análise, que eu me lembro mais especificamente da análise de um sonho. Sim, aqui há mais diretamente mostrado no livro. Aqui há mais que uma análise do sonho. Porque há uma coisa muito interessante que aparece também aqui, que é a reverie, não é? Que é esta coisa, às vezes, as pessoas estão a falar-nos de sonhos, e eu lembro-me de coisas minhas. O Ogden é que escreveu muito sobre a reverie. É uma coisa que o Winnicott também. Ele disse Winnicott. Eu digo Winnicott, o homem é inglês. Não. Os franceses é que dizem Winnicott. É o Winnicott. Mas ele tem muita cultura francesa. Mas o Winnicott falava disso, mas sobretudo o Bion e o Ogden capta isto muito bem. É muito interessante, não é? Que é esta coisa da reverie, quer dizer, portanto, e isto acontece também aqui. Claro, o Alexandre é um outro personagem. E ele está a escutar, e ele lembra-se de uma coisa de infância dele. E ao lembrar-se da coisa de infância dele, ele vai ligar as coisas, e portanto isto ajuda muito. E eu lembro-me de sonhos, onde tenho certas ideias, e depois digo, mas o que é que isto tem a ver com aquilo que está a ser trazido aqui, não é? E depois, mais adiante, eu vou, calma aí, e vou indagando, depois a pessoa indaga. Esta ideia da chave dos sonhos é uma grande treta, não é? Já agora, desculpem-me dizer, posso estar à vontade. Os sonhos têm a ver com o momento em que são contados. Aquele momento, aquela ação, esta ideia. Aquilo do precipício, isso é um sonho masturbatório. Isso é uma treta, isso é patranha. O sonho tem que ser integrado no que está acontecendo na ação, no aqui e agora na ação. E o que está acontecendo. E há uma outra coisa engraçada também, que este Bion e o Lacan também. O Lacan acabava com as sessões. Quando chegava aos canção, acabava a sessão. Ele tinha razão, porque eu só podia pensar para aquilo para casa. Duravam às vezes 15 minutos. O Bion não faz isso. O Bion é um homem mais em inglês e tal. Depois esteve nos Estados Unidos. Aliás, ele estava-se mal, como eu também acho, com as sociedades psicanalíticas, chatices, as sociedades médicas. Vamos voltar. E ele então, não, o que ele achava, quando já tinha percebido uma coisa, o que já sabia, não interessava para nada, saturado, não interessa. Ele estava interessado no que vinha a seguir. A pessoa, quando vinha atrás, ele já não se interessava nada, queria saber o que havia mais e indagava mais, não é? Pronto, e até ao final da ação ia sempre aparecendo coisas novas, não é? E diferentes. O que interessa, o que já se sabe, não interessa para nada. Quer dizer, o que interessa é aquilo que não se sabe, é o que não se conhece, é isso. Por isso é que quando nós dizemos eu conheço-te e tal, conhecer é uma coisa difícil. Mas eu acho que isto é talvez o nosso desejo muito humano de conhecermos o outro e de nos conhecermos a nós próprios, não é? Por isso é que nós dizemos eu conheço-te, não é? Agora conhecer, sobretudo conhecer aqueles que amamos, aqueles de quem gostamos. Isso é muito... E nós? Isso. É um trabalho de uma vida, é uma descoberta de uma vida. Pronto, o livro é isto. Se tiverem tanto gosto em lê-lo como eu tive em escrevê-lo, fico muito contente. Depois cada um vai ler à sua maneira. Cada um, ele quer dizer, é isto, não é? Os leitores é que fazem. O Jorge Luís Borges escrevia isso. Os leitores é que fazem. Por exemplo, exato. Os leitores é que, ao lerem o livro, não é? É como uma tela, quer dizer, o olhar que eu tenho sobre uma tela é muito diferente, não é? E, portanto, isso varia muito. E é isso que, de facto, torna a tela interessante, rica. É a relação que eu estabeleço com ela e é a maneira como... Sim. Objeto não é nada... Objeto pode ser em várias disciplinas científicas. Para a psicanálise, realmente, o objeto ao fim e ao cabo, é um personagem interno. Quer dizer, nós apropriamos, por exemplo, eu estou aqui, estabeleço uma relação com cada um de vós, cada um de vocês estabelece uma relação comigo que é particular, cada um à sua maneira, cada um pode imaginar, enfim, isso agora deixo à vossa mas a relação que estabelecemos com a sala, gostamos, não gostamos, bom, e tudo como está a acontecer aqui, e isso é muito variável, não é? Quer dizer, não concorda, Tobias, que... desculpe. Não concorda que aquilo que a gente escreve, e quando escreve, se baseia em factos do nosso imaginário,
do real, do simbólico, mas também, quando eu falo sobre aquela pessoa, esta pessoa, eu estou a falar no bocado desta pessoa que esta pessoa tem de mim. Quer dizer, quando nós estamos a falar de alguém, está a falar... Eu estou a falar da pessoa, também não vamos fazer confusões, atenção. Ok. Não. Mas a natureza da relação que estabelecemos, o modo como lidamos, o modo como nós interpretamos o tempo todo, isso é que é muito dinâmico, é muito variável, há alguma estabilidade, não é? Por exemplo, esta ideia da ímago ou do ímago, é mais correto, ímago, não ímago. Esta ideia que é uma coisa grega, como sabem, é a imagem internalizada, não é? E isso é o que importa, não é? Nós, cada um, quando falamos de uma pessoa, falamos da relação que estabelecemos com essa pessoa. E é isso que importa. E isso vai mudando ao longo do tempo. Temos, portanto, uma continuidade narcísica, reconhecemos o pai, a mãe, o tio, a amiga, mas, ao mesmo tempo, há cambiantes ao longo do tempo e vamos evoluindo e vamos mudando e isso digamos, é a substância das relações humanas. Pronto, é basicamente isso. Eu não sei, já são 8 horas, não sei, já estou a chatear-vos um bocado. Mas, como é que fazemos? Como é que é? Sim, pode. Que é tal? Isso? Exato, eu pensei um momento para dialogar com Se os quiserem dizer alguma leitores. coisa, diga, Andreia. Esta é a Andreia Machado. Olha, é um prazer, eu conheço o Dr. Farato já há alguns anos e sempre fiquei impressionada pela... Está a falar do Carlos, então. Sim. Não, o Tobias é um ilustre desconhecido para mim. Mas pelo prazer da linguagem com que escrevia informações clínicas. Era um prazer, às vezes mais decifrável, outras vezes mais indecifrável, mas era um prazer com que alguém que supostamente faz um relato objetivo de uma situação clínica de saúde, ou com o prazer das palavras, com que descrevia um facto meramente mais ou menos circunstancial, mais ou menos objetivo. Era o efeito da surpresa e o efeito do amor à linguagem. Portanto, não é só o que se escreve, é o cuidado, é a preocupação da beleza com que se escreve. Como se escreve. Sim, é a linguagem. Se calhar, sim. Não? Mas era o prazer... Nós podemos ver qualquer coisa, não era a representação, era o modo da representação. E, portanto, ver de repente, estava-me a lembrar de uma entrevista que li agora ao Anthony Hopkins sobre o último filme, e ele dizia, já com 80 e tal anos, sim. E ele dizia que muito se fala sobre o ofício intelectual da arte de representação. Ele dizia, com esta idade eu acho que o maior prazer que eu tenho é poder ser outro, é brincar a ser outro como ator. Portanto, espero ter prazer a descobrir o Dr. Farato com o Tobias, um outro que para mim é novo. Isso é que eu acho é quase o consumar-se do amor à linguagem pela literatura. Então, só pelo amor à linguagem e isso eu acho que é muito desafiante. E vamos ver se corresponde à beleza que eu descobri há 20 anos. Vamos lá ver. É o desafio. Oh, André, é verdade. Ok. Mais alguém quer fazer algum comentário? Acho que podemos passar para a parte dos autógrafos. Então, eu vou concluir, se eu puder. Tá bom. Então, já se ninguém mais quer falar nada. Uma senhora que é também uma grande psicanalista aqui do Porto, a Celeste Mapico, com quem eu não... Tive viagens muito chatíssimas, mas ela, à maneira dela, gosta de mim, sempre me apreciou. É uma senhora já com uma entidade, mas é uma senhora extraordinária mesmo. E ela diz que gostou de ler. E agora eu digo, eu tenho tempo para ler Carlos. E então diz uma coisa engraçada, diz, você resolveu a sua bissexualidade psíquica. Eu fiquei muito contente. Vocês, para descobrir isso, têm que ler o livro. Achei uma piada. Bom, agora
Mas, então, acrescentando ao que a colega falou, realmente a parte da linguagem é muito rica. Andréia, desculpe, sou péssima com nomes. Mas, além da história e de todo esse background da psicanálise, que é inegável, está presente o tempo inteiro, a linguagem também vale muito a pena. Então, eu, por exemplo, sou uma leiga na área da psicanálise, mesmo assim se percebe a riqueza dessa herança, vamos dizer assim, né, da psicanálise, e a linguagem é muito... Para mim já é diferente ler um texto de um autor português pelas diferenças linguísticas Brasil-Portugal, mas tem algo a mais. Então, a escolha das palavras, o rigor do português. Então, parabéns. Queria parabenizar o autor e agradecer, claro, a presença de todos. Pois, agradecer-vos a vocês, porque a sessão não é a mesma se não tivermos, mesmo nestes tempos que vivemos, se não tivermos, assim, pessoas... Nós somos seres gregários, não é? E o viver em comum é aquilo que... A nossa origem, nós como humanidade, é viver em comum. Mesmo com tantos conflitos, mas viver em comum é a nossa marca d'água. Somos seres gregários desde o início. Claro, depois temos as nossas próprias trajetórias. Pronto, não sei. Antonieta, o que diz? Deixa-me perguntar. Está bem? Tá? Eu é que vos agradeço e agradeço a todos os que estiveram aqui. Agradeço-vos imenso. Uma boa parte conheço. Conheço, um bocadinho. Conheço neste sentido o desejo de conhecer. É como quando nós dizemos bom dia. Bom dia é um wishful thinking, não é? Bom dia. É a ideia que o dia vai ser bom. É das coisas que nós partilhamos com os outros. Bom dia. Ok? Muito obrigado. Okay.